Fala galera do canal, beleza? Meu nome é Fernando, esse é mais um Zonamista e bora falar um pouquinho de Flamengo! Como diz os caras, Flamengo! Vamos falar de Flamengo porque tá tendo a renovação do Felipe Luiz que tá travada e a gente precisa falar um pouquinho disso. Mas antes eu peço que você que já é inscrito no canal, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo e você que é novato por aqui, tá perdido, não sabe onde é que tá, tem problema não. Deixa o like, ativa o sininho das notificações e principalmente dá aquela curtida para fortalecer, beleza? Bom, hoje nós tivemos uma reportagem da Emanuele Ribeiro falando das dificuldades do Flamengo para negociar a renovação com o Felipe Luiz, tá? E meio que pegou um pouquinho ali, né? Porque o Felipe Luiz ele tinha um salário muito baixo e agora está tentando renovar e a pedida parece que o Flamengo não estava em conformidade, existia uma dificuldade. Antes de a gente entrar nos pormenores, entrar nos dados, entrar no que o Felipe ganhou e deixou de ganhar, já vamos deixar uma informação aqui. O Felipe Luiz foi o treinador que menos recebia pagamentos na Série A de 2025. Ele recebia menos que o Guanais, recebia menos que o Jair Ventura, recebia menos que o Carpini, recebia menos que o do Sport, ele recebia menos que todo mundo. E ele foi o técnico que mais ganhou no ano de 2025. Ele ganhou Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, ele ganhou Campeonato Carioca, tudo que ele poderia ganhar, ele ganhou. E já havia um acerto, tá, entre as partes de que o tempo de contrato que o Flamengo ofereceu para o Felipe Luiz, que é até dezembro de 2027, estava ok. As luvas estavam ok. As bonificações, os bônus que o Flamengo ofereceu para ele estavam ok. E pegou no valor do salário que o Felipe pediu. O Felipe pediu 5 milhões de dólares. Tá? Se a gente for converter isso, dá mais ou menos 32 milhões e meio de reais por ano. Se a gente dividir por 12, dá mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês. Tá? 2 milhões e meio de reais por mês. Antes de entrar nos pormenores de merecimento ou não, é um salário acessível. É um salário que está dentro da realidade do Brasil. Se o Palmeiras ganhando 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 pode pagar isso para o Abel, o Flamengo tem condições de pagar para o Felipe Luiz. E aí a gente vai entrar na discussão de que cada um olha para o seu lado, cada um puxa o seu peixe. Felipe Luiz, vai estar olhando para o lado dele, tem mais é que pedir. O Tite aqui no Flamengo ganhava 1 milhão e 800 mil por mês, o Tite não ganhou nada. O Abel, aqui no Brasil, ele ganha 3 milhões por mês. O Dorival ganhou alguma coisa no Corinthians agora, a Copa do Brasil, ele ganha 2 milhões por mês. O Crespo no São Paulo, mais apanha do que qualquer outra coisa, ganha 1 milhão e 200 por mês. O Diniz no Vasco ganha 1 milhão e 300 por mês. Então, creio eu que é válida a pedida. Creio eu que a pedida do Felipe Luiz de 2 milhões e meio de reais mês é válida, ela está dentro dos padrões da realidade. É uma realidade que o Flamengo pode pagar, o Flamengo tem condições de pagar. Se ele quer ou não pagar, aí é o segundo cerne da questão. Se vale ou não pagar, é o que o Flamengo está condicionando o negócio, é o segundo cerne da questão. E aí a gente tem que entrar também numa questão de que o Flamengo ele está sem um treinador, passando mais de 1 ano no cargo, como o Felipe passou, desde 2012. O último foi o Lucha, que passou 1 ano no cargo. De lá pra cá a gente teve Cuca, a gente teve Dorival, Sampaoli, Tite, JJ, Felipe Luiz, tudo. Deus e o mundo, Reinaldo Rueda, um monte de treinadores diferentes. E ninguém conseguiu passar mais de 1 ano no cargo. E o Flamengo é essa bomba, é esse time que gera receita, que gera título, que gera competitividade, tudo isso, sem uma sequência de trabalho profissional com o treinador. O contrato do Felipe Luiz acaba agora, dia 31 de dezembro de 2025. Nós estamos no dia 27. Faltam 4 dias para a diretoria do Flamengo decidir o que vai ser feito, acatar ou não as solicitações do Felipe. E faltam 4 dias também para o Felipe dizer se aceita ou não o que o Flamengo está oferecendo. Creio eu que cada um está puxando para o seu lado, cada um vai buscar
aquilo que lhe faz melhor. O Felipe ama o Flamengo, eu não tenho dúvidas disso. O Felipe ama o Flamengo. O Felipe ganhou como jogador, o Felipe ganhou como treinador. Creio que existe também um lado de agradecimento, fidelidade e respeito pelo lado do Flamengo para com o Felipe Luiz, mas é futebol. E no futebol, cada um costuma enxergar o seu lado, isso não é errado, cada um tem mesmo que enxergar o seu lado, mas assim como na vida, o futebol tem que haver e existir as suas concessões, senão os negócios não andam. E agora eu vou deixar minha opinião aqui para vocês. Eu acho, Fernando, que é um valor acessível. E que é válido você pagar 2,5 para o Felipe. Porque o Felipe, ele não chegou e ganhou um Carioca. Ah, ele ganhou um Carioca, ele ganhou a Copa do Brasil só e tá bom. O Felipe Luiz não tem nem 2 anos. Ele tem 1 ano e 4 meses à frente do cargo. E nesse 1 ano e 4 meses que o Felipe tem à frente do cargo, esses 16 meses, o Felipe foi melhor que o Tite, que o Abel, que o Crespo, que o Zubeldia, que o Dorival, que o Cuca, que o Sampaoli, que o Guanais, que o Odair, Mano Menezes, Renato Gaúcho. Ele foi melhor que todo mundo. Ele foi o melhor treinador brasileiro desde o momento que ele assume o Flamengo até agora. Nada mais justo do que ele ganhar, talvez não os 2,5 que ele queira, talvez o Flamengo tente 2,200, 2,300, não sei, acho que é uma questão de você sentar e conversar e entender as realidades. A realidade do Flamengo hoje permite aí você pagar até mais, até porque o Flamengo já deixou informado na reunião do BAP da última semana um faturamento de 2 bilhões e 100 milhões. Estamos falando de 340 milhões de euros, tá? De euros, sobre o faturamento de um clube do Brasil. Isso nunca aconteceu. É algo gigantesco, fora da curva. Não acho que 2,5 milhões por mês seja o problema que vai impedir o Flamengo. E por que eu acho isso? Porque o Palmeiras paga isso pro Abel. O Palmeiras paga até mais. Ah, Fernando, mas o outro. Só que o outro que a gente costuma falar, ele arrecada menos que o Flamengo. E o Palmeiras é muito bem conhecido pela sua qualidade de gestão. Ele não troca os pés pelas mãos e consegue entregar um ótimo resultado dentro de campo, fora de campo e sabendo lidar com o dinheiro que ele tem. Então, se o Palmeiras, que ganha 1 bilhão e 300 hoje, está fazendo isso, por que o Flamengo, que ganha 2 bilhões, não pode fazer? Por que o Flamengo, que teve um superávit, né? Superávit de quase 600 milhões esse ano, não pode fazer? A gente está falando de 5% do superávit que o Flamengo teve. Estamos nem falando da arrecadação, estamos falando do superávit. Então, creio eu que sim, acho que o BAP tem que soltar um pouco o escorpião do bolso, perder o Felipe Luiz, mesmo que traga o Arthur Jorge, como estavam tendo conversas aí essa semana, acho que seria um erro. Você teria que começar o trabalho todo de novo, aí vem um treinador diferente, que vai pedir jogadores diferentes, que vai usar características diferentes, e aí o Flamengo cai naquele erro sempre. O Flamengo é uma máquina, o Flamengo é o melhor time do Brasil, a maior arrecadação, o maior ibope, a maior torcida, mas tem que ter uma sequência, tem que ter um planejamento e tem que ser dado sequência. E aí eu escuto muita gente falar do Felipe, mas o Felipe quer ir para a Europa, ele nem as licenças europeias tem ainda. Então a questão não é ele querer sair, a questão é ele e o Flamengo entrarem num denominador comum para definir o valor coerente e correto para que ele vai receber e sendo justo ou não. É o que temos para hoje. O Flamengo tem um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil nos últimos 2 anos. E o Flamengo tem que entender que algumas concessões devem ser feitas. O Felipe não perde nada fora da realidade. Muito pelo contrário. Eu, se estou na figura do BAP, eu com certeza faria a concessão. Pagaria até mais. 3? Tá bom. Paga 3 e... Fernando, mas tem a multa. Tem a multa para times da Europa, se times da Europa vierem, buscarem, procurarem ele. Aí é uma questão entre o Felipe Luiz e o próprio BAP, para eles conversarem, para eles entrarem em acordo, para definirem o que não vai ficar onerando nem o Felipe e muito menos o Flamengo. Mas de tudo que tem acontecido, de todos os resultados que o Felipe tem conseguido nos últimos 14 meses, eu acho que é um valor extremamente plausível a se conversar. Você, flamenguista, deixa o que você acha aí. Tá pouco? Tá bom? Tá demais? E você, torcedor rival?
O Felipe tem que ir embora pra você ter um pouco de paz? Não adianta, o Flamengo contrata mais um. Bom, um ótimo Natal para cada um de vocês, um Feliz Natal atrasado, um ótimo Ano Novo e boas festas, galera. Por hoje é só. Fui!